Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um irmão que, pela misericórdia de Deus, foi livrado de um acidente que poderia ter sido fatal. Mas antes de tudo, quero dizer, glória ao nome santo do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e louvor. Esse irmão, que vou chamar de José para preservar sua identidade, era um homem trabalhador, pai de família, que sempre buscava fazer o melhor para os seus. Ele congregava na igreja, mas como muitos de nós, às vezes deixava a oração e a leitura da palavra de lado por causa das preocupações do dia a dia. Não que ele fosse um homem rebelde, mas a correria da vida fazia com que às vezes, sua comunhão com Deus ficasse um pouco esquecida. Certo dia, José saiu cedo de casa para mais um dia de trabalho. Ele era motorista de caminhão e tinha uma rota longa pela frente. Antes de sair, sua esposa, uma irmã fiel e oradora, pediu que ele fosse com cuidado, porque ela tinha um pressentimento ruim. José, como sempre, disse que tudo ficaria bem e saiu. Mas a irmã não se conformou. Ela entrou no quarto, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a orar. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Foi uma oração sincera, do fundo do coração. Senhor, protege o meu marido. Não deixe que nada de mal aconteça com ele. Guarda a sua vida, porque ele é pai dos nossos filhos e precisa voltar para casa. Em nome de Jesus, eu peço. Enquanto isso, José seguia sua viagem. O dia estava claro, o trânsito fluía bem, e ele até pensou em ligar para a esposa para tranquilizá-la. Mas, de repente, um carro que vinha em alta velocidade na contramão invadiu a sua pista. José não teve tempo de reagir. O impacto foi tão forte que o caminhão capotou várias vezes. Tudo aconteceu tão rápido que ele nem conseguiu gritar. Só ouviu o barulho do metal se retorcendo e sentiu o corpo sendo jogado para todos os lados. Quando o caminhão finalmente parou, José estava preso entre os ferros, sem conseguir se mexer. Ele sentiu uma dor forte nas costas e nas pernas, mas estranhamente não sentiu medo. Naquele momento ele lembrou das palavras que ouvirá tantas vezes na igreja: clama a mim, e responder-te-ei. Então, com a voz fraca, ele começou a clamar: Senhor Jesus, se for da tua vontade, me livra desta. Eu preciso voltar para minha família. Eu preciso te servir melhor. Perdoa os meus pecados e me dá mais uma chance. Enquanto isso, a irmã em casa continuou orando. Ela não sabia do acidente, mas sentia uma angústia no coração que não passava. Ela orou, chorou e suplicou a Deus pela vida do marido. Não demorou muito, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz estranha disse: A senhora é a esposa do José? Ela respondeu que sim, com o coração acelerado. Ele sofreu um acidente, mas está vivo. Estamos levando ele para o hospital agora. A irmã caiu de joelhos novamente e agradeceu a Deus. Ela sabia que era a mão do Senhor que tinha livrado o marido da morte. Quando José chegou ao hospital, os médicos ficaram surpresos. Pelas condições do acidente, ele deveria ter fraturas graves ou até mesmo ter falecido. Mas além de alguns machucados e dores, não havia nada de sério. Os exames não mostravam fraturas nem lesões internas. Os médicos disseram que era um milagre. José sabia que não era um milagre qualquer. Era a mão de Deus agindo em resposta às orações da sua esposa e às suas próprias súplicas. Nos dias seguintes, José não esqueceu a promessa que fez a Deus naquele momento de desespero. Ele começou a congregar com mais frequência, a participar das reuniões de oração e a buscar uma vida mais dedicada ao Senhor. Sua esposa, que já era uma irmã fiel, ficou ainda mais fortalecida na fé. Eles começaram a servir juntos na obra do Senhor, ajudando outros irmãos e testificando do poder de Deus em suas vidas. Hoje José olha para trás e vê como Deus foi misericordioso com ele. Ele poderia ter perdido a vida naquele acidente, mas Deus, em sua bondade, lhe deu mais uma oportunidade. E ele não desperdiçou. Agora, ele vive para glorificar o nome do Senhor e incentivar outros irmãos a permanecerem firmes na fé, porque só Deus pode nos livrar das mãos da morte e nos dar uma nova chance. Irmãos, este testemunho nos ensina que mesmo nos momentos em que achamos que tudo está perdido, Deus está no controle. Ele ouve as nossas orações e age em nosso favor. Não importa quão grande seja a nossa luta, se clamarmos a Ele com um coração sincero, Ele nos atenderá. Não deixe para buscar a Deus só na hora da aflição. Busque-o todos os dias, porque só Ele pode nos guardar e nos livrar de todo o mal. Que este testemunho fortaleça a fé de cada um de nós. Glória ao nome santo do Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor e adoração. Fique firme, irmão. A obra que Deus começou em sua vida, Ele vai completar. Não desanime, não olhe para trás. Confie em Deus, porque Ele nunca nos abandona. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém.
E o irmão José, com os olhos brilhando de gratidão, continuou seu relato, como se cada palavra fosse um hino de louvor ao Senhor. Irmãos, eu não posso deixar de contar um detalhe que marcou minha vida depois daquele acidente. Quando eu saí do hospital, ainda fraco, com marcas no corpo, mas com o coração cheio de Deus, eu pensei, agora eu vou viver só para Ele. Mas o adversário que não descansa tentou me fazer duvidar. Alguns irmãos, com boa intenção, diziam, José, você quase morreu, agora é hora de descansar, de cuidar da saúde. Outros falavam, você já passou por tanto, não precisa mais se esforçar tanto na obra do Senhor. Mas, irmãos, eu senti algo dentro de mim dizendo, não é assim. Deus não me salvou para eu ficar parado. Ele me salvou para eu servir, ponto. E foi aí que eu lembrei das palavras do irmão que me batizou. Quem é chamado por Deus não pode ficar na beira do caminho. Ou você está na obra, ou você está fora. Essas palavras ecoavam na minha mente. Então, mesmo com o corpo ainda fraco, eu comecei a ir aos cultos, a participar das reuniões de oração, a ajudar nos trabalhos da igreja. Não era fácil. Às vezes as dores voltavam, a memória do acidente me assombrava, mas eu me apegava à promessa. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Salmo 28, 7. Um dia, depois de um culto, um irmão mais velho se aproximou de mim e disse, José, você está fazendo certo. Deus não te salvou só para te dar vida, mas para te usar. Lembra do peixe que foi fisgado? O anzol não solta o peixe para ele nadar livre. Ele o puxa para fora da água para uma nova vida. Aquilo me tocou fundo. Eu entendi que Deus não queria só que eu sobrevivesse, Ele queria que eu vivesse para Ele com propósito. E foi assim que eu comecei a servir mais ativamente. Primeiro, ajudando nos cultos de jovens, depois visitando irmãos doentes, levando a palavra de ânimo. E sabe, irmãos, cada vez que eu saía para servir, eu sentia uma força nova. Não era minha, era de Deus. Era como se Ele estivesse dizendo, eu estou contigo e não vou te deixar. E as marcas do acidente? Elas foram sumindo, não de uma vez, mas aos poucos, como se Deus estivesse apagando cada lembrete do passado para me dar um futuro novo. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou da morte, como me deu uma vida com sentido. Minha família está firme na igreja, meus filhos servem ao Senhor, e eu, que quase perdi tudo, hoje tenho o privilégio de ver a mão de Deus agindo na minha vida e na vida dos que estão ao meu redor. Não foi fácil, não. Teve noites de choro, momentos de fraqueza, mas em todos eles, Deus esteve presente. E eu quero dizer a vocês, irmãos, não importa o que você está passando. Pode ser uma doença, uma perda, uma luta financeira, uma tentação que parece não ter fim. Deus não te abandonou. Ele está ali mesmo que você não o veja. Ele está ouvindo suas orações, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Só não desista. Fique firme, porque a obra que Deus começou em você, Ele vai completar. Ele não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E quando você olhar para trás, como eu estou fazendo agora, você vai ver que cada lágrima, cada luta, cada noite de oração valeu a pena. Porque no final a vitória é nossa, em nome de Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. E o irmão José, com a voz embargada, mas cheia de convicção, terminou. Irmãos, se hoje você está aqui e sente que está fraco, que a luta está grande, eu quero te dizer, volte para os braços do Senhor. Não espere a aflição bater na sua porta para buscar a Deus. Busque-o agora. Ele está de braços abertos, esperando por você. E quando você se entregar a Ele de verdade, você vai ver que não há força no inferno que possa te vencer. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que este testemunho seja um incentivo para que ninguém desista da fé, porque a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Amém. Notas finais sobre o estilo e impacto do relato. Progressão natural. O relato avança da sobrevivência para o propósito, mostrando que a salvação de Deus não é só física, mas espiritual e missionária. 2. Doutrina aplicada. A ideia do peixe fisgado, anzol da graça, é retoma de forma prática, não como teoria, mas como chamado à ação. 3. Equilíbrio emocional. A gratidão, mas não exaltação do sofrimento. As dificuldades são mencionadas, mas o foco é na fidelidade de Deus. 4. Chamado coletivo. O irmão José não fala só de si, mas conecta sua história à vida da igreja. Minha família está firme ajudando outros irmãos. 5. Frase de impacto final. Não espere a aflição bater na sua porta para buscar a Deus. Busque-o agora. Um apelo urgente mas amoroso, típico da pregação da CCB. Para uso em cultos.
Jovens, enfatizar a transição do quase morrer para o viver para Deus, mostrar que a juventude não é para ser desperdiçada. Adultos, destacar a importância da perseverança mesmo quando o corpo ou as circunstâncias falham. Enfermos ou desanimados, usar a parte da cura gradual para mostrar que Deus age no seu tempo, não no nosso. Frase para encerrar, se usado em pregação: irmãos, Deus não nos salva para sermos espectadores. Ele nos salva para sermos testemunhas. E a maior testemunha que podemos dar é uma vida firme na fé, mesmo quando tudo parece desabar. Que o Senhor nos ajude a ser fiéis como o irmão José. Amém. Continuação do relato, estilo CCB, fiel ao padrão. E agora, irmãos, deixem eu contar uma coisa que muitos não sabem. Depois que eu fui batizado, pensei que tudo ia ser fácil, que a vida ia virar um mar de rosas. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus não nos salva para nos dar conforto, nos salva para nos dar propósito. E foi justamente no propósito que eu comecei a entender a profundidade da misericórdia dele. A provação que veio depois da vitória. As feridas do fogo selvagem ainda doíam, mas o coração já estava curado. Eu voltava para a igreja, ajudava nos cultos, levava minha família. Mas o adversário não gosta de ver um filho de Deus de pé. E foi aí que veio a segunda batalha, desta vez, não no corpo, mas na mente. Comecei a ter sonhos ruins. Não eram pesadelos comuns. Eram vozes. Vozes que diziam: você acha que Deus te perdoou mesmo? Depois de tudo que você fez? Você acha que merece estar ali na frente louvando a Deus? E eu, na minha ignorância, comecei a dar ouvidos. Fiquei quieto, me afastei um pouco dos irmãos, comecei a chegar atrasado nos cultos. O inimigo não precisa de muito, só de uma brecha. Até que um dia, depois de um culto, o irmão mais velho da igreja, aquele que já tinha mais de 50 anos de congregado, me chamou num canto. Ele nem perguntou, só falou: filho, você tá ouvindo voz? Eu fiquei paralisado. Como ele sabia? Não é voz de Deus, não. Deus não fala assim. Deus não acusa, não lembra o passado. Isso é o pai da mentira tentando te roubar a paz. Na mesma hora ele abriu a Bíblia e leu Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aqui, irmãos, Deus usou um servo fiel para me puxar de volta. Não foi milagre com trovão, não foi visão, foi a palavra viva, na boca de um homem que conhecia a voz de Deus. A restauração na prática. Dali pra frente, eu entendi, a batalha não acabou no batismo, começou no batismo. Porque agora eu tinha um alvo nas costas. Mas também tinha armas que não tinha antes. A oração. Não aquela oração de enfeite, mas a oração de joelhos no chão, chorando, clamando. 2. A comunhão. Não dá pra viver sozinho. Precisa dos irmãos, precisa da igreja. 3. A palavra, todo dia sem falta. Porque quando a gente tá cheio da palavra, não tem espaço para a voz do inimigo. E foi assim que Deus foi restaurando não só a minha vida, mas a vida da minha família inteira. Minha esposa, que antes só ia na igreja porque eu obrigava, começou a sentir fome da palavra. Ela começou a participar dos cultos de senhoras, a orar em casa, a ensinar os filhos. Deus não muda só um, ele muda a geração. Meu filho mais velho, que tinha só 12 anos na época, certo dia me falou: pai, eu quero ser batizado. Eu perguntei: você sabe o que é isso, filho? Ele respondeu: sei. É para lavar os meus pecados e receber o Espírito Santo, igual o Senhor recebeu. Glória a Deus! Naquele dia eu vi que a obra de Deus não era só para mim, era para minha casa. A prova da fidelidade, quando Deus testa o que Ele mesmo deu. Mas, irmãos, Deus não para por aí. Ele quer provar a nossa fidelidade. E foi o que aconteceu quando eu fui chamado para ser cooperador dos jovens. No começo fiquei com medo. Eu, que quase me perdi. Eu, que conheço o caminho da ruína. Como vou orientar os outros? Mas o irmão mais velho me disse: quem melhor para avisar dos buracos no caminho do que quem já caiu neles? E foi assim que comecei a trabalhar com a mocidade. Não como um juiz, mas como um guia. Não falando do alto, mas compartilhando as cicatrizes. Um dia, um jovem me procurou depois do culto e falou: irmão José, eu tô com um problema. Eu tô saindo com uma menina que não é da igreja, e eu sei que não tá certo, mas eu não consigo parar. Eu poderia ter falado bonito, dado um sermão. Mas Deus me deu uma palavra. Filho, eu já estive no lugar que você tá. Eu sei como é. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus vai abençoar um relacionamento que Ele não aprovou? O rapaz baixou a cabeça. Não, irmão. Então faz uma coisa, vem amanhã cedo na minha casa. A gente vai orar juntos e você vai jejuar um dia. Porque isso não é brincadeira, é a tua alma que tá em jogo.
3 meses depois, aquele jovem estava batizado, e a menina que ele namorava começou a frequentar a igreja. Hoje eles são casados na presença de Deus e servem ao Senhor juntos. Isso é obra de Deus, irmãos. Não é força minha, não é mérito meu, é a graça dele agindo. A lição que Deus me ensinou, e que eu quero deixar para vocês. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não me tirou do lixo para me jogar num trono, Ele me tirou do lixo para me fazer um servo. E tem 3 coisas que eu aprendi nesse caminho que eu quero deixar para vocês. Deus não desiste de ninguém. Se Ele foi atrás de mim, que estava no fundo do poço, Ele vai atrás de você também. Não importa o que você fez, não importa onde você tá, o anzol da graça ainda tá lá te esperando. 2. A batalha não acaba no batismo, começa no batismo. Muitos acham que depois de batizado tá tudo resolvido. Não tá. O inimigo vai atacar mais forte porque agora você é uma ameaça para ele. Mas Deus já deu a vitória. A gente só precisa ficar firme. 3. A maior bênção não é a cura, não é a prosperidade, é a presença de Deus. Eu já tive saúde, já tive dinheiro, já tive tudo que o mundo oferece. Nada se compara a estar debaixo da unção do Espírito Santo. Nada se compara a saber que quando você abre a boca para louvar, Deus ouve. O desfecho, uma vida entregue. Hoje eu sou cooperador na igreja. Minha família congrega toda junta. Meus filhos servem a Deus. Minha esposa é uma mulher de oração. E tudo isso não foi por acaso, foi por graça. Mas eu não posso terminar sem contar uma última coisa. Há uns 2 anos, eu tive um sonho. No sonho, eu estava num lugar escuro, e de repente apareceu uma luz. E nessa luz eu vi a mesma vara verde que eu tinha visto anos atrás, quando estava no centro espírita. Só que desta vez, a vara estava na mão de Jesus. E ele falou para mim: "Você lembra dessa vara? Foi com ela que eu te fisguei. E agora eu quero que você use ela para fisgar outros." Irmãos, esse sonho mudou a minha vida. Porque eu entendi que Deus não me salvou só para me salvar. Ele me salvou para eu ser um pescador de almas. E é por isso que eu tô aqui hoje, contando essa história para vocês. Porque se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua também. O apelo final. E agora, o que você vai fazer? Eu não sei qual é a sua batalha hoje. Não sei se você tá afastado, se você tá doente, se você tá ouvindo vozes, se você tá com medo. Mas eu sei uma coisa, Deus tá te chamando. Se você nunca foi batizado, hoje é o dia de entregar a sua vida. Se você já foi batizado, mas tá frio, hoje é o dia de voltar pro altar. Se você tá servindo, mas tá desanimado, hoje é o dia de renovar a tua força. Porque Deus não desiste de ninguém. Ele tá te esperando. O anzol da graça ainda tá lá. E quando você olhar para trás, daqui a alguns anos, você vai dizer como eu tô dizendo hoje. Valeu a pena. Cada lágrima, cada batalha, cada joelho dobrado, valeu a pena. Porque hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Amém. Notas finais, para uso em cultos ou mídias da CCB. Para jovens, enfatizar a transição do quase morrer para o viver para Deus, mostrar que a juventude não é para ser desperdiçada em coisas passageiras. Para adultos, destacar a importância da perseverança, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Para enfermos ou desanimados, usar a parte da cura gradual para mostrar que Deus age no seu tempo, não no nosso. Para cooperadores, mostrar como Deus usa nossas cicatrizes para abençoar outros. Frase final se usado em pregação: irmãos, Deus não nos salva para sermos espectadores. Ele nos salva para sermos testemunhas. E a maior testemunha que podemos dar é uma vida firme na fé, mesmo quando tudo parece desabar. Que o Senhor nos ajude a ser fiéis como o irmão José. Fica firme. A obra vai ser concluída. Amém. Fiel ao padrão da CCB. Marca de seleção branca, narrativa realista sem exageros, com detalhes concretos. Marca de seleção branca, doutrina implícita, batismo, Espírito Santo, fidelidade. Marca de seleção branca, foco em Deus, não no homem. Marca de seleção branca, linguagem acessível e reverente. Marca de seleção branca, chamado à ação, sem manipulação, com amor. Pode ser usado em cultos de testemunho, reuniões de jovens, mensagens de ânimo para irmãos desanimados, treinamento de cooperadores, como lidar com tentações e restaurar vidas. Que Deus abençoe este relato para a glória do seu nome.